quantas empresas quebraram, quantas pessoas ficaram sem renda por não ter montado a sua reserva de emergência e não ter pensado no pior. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, mais necessário, porque eu reuni 5 lições que o coronavírus me ensinou e que podem te ensinar. Então eu reuni o tema investimentos, educação e pandemia em um só vídeo. Então se você quer mudar aquela chavinha da sua cabeça, fica até o final do vídeo. Olá para você que faz parte do time 1 milhão e quer aprender sobre investimentos e as lições que o coronavírus me ensinou. E se você não faz parte, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não esquecer de enriquecer. Eu reuni aqui 5 aprendizados simples que pode mudar a sua vida e que pode mudar a sua forma de pensar sobre o que está acontecendo agora com essa crise, com o coronavírus, com a economia, com a educação e que você pode levar como aprendizado. E a primeira coisa que eu aprendi com essa crise é a necessidade de compartilhar apenas notícias seguras. A gente sabe que em meio à pandemia muita fake news rola, acontece muito no mundo da internet, principalmente em relação ao mercado financeiro, em relação à economia, aos seus investimentos, e essas notícias podem impactar muito nos seus investimentos. Então, se você vê lá uma notícia sobre bolsa de valores, sobre uma ação específica, sobre um curso que alguém está vendendo, que pode ser um golpe, pesquise antes, porque infelizmente está acontecendo muito nessa pandemia, pessoas falando de rentabilidades absurdas e as pessoas investindo o seu dinheiro. Então pesquise antes para saber se é verdade. Pesquise com um familiar seu. Se você não sabe pesquisar lá, fala assim para um familiar seu olhar se aquilo realmente é verdade, porque infelizmente também hoje em dia tem muitos influenciadores que falam que comprou uma ação e a ação tá barata, e aí o preço daquela ação sobe e aí depois ele vai lá e vende, ou vice-versa, ou a ação tá lá em cima, a pessoa fala que vendeu as ações e ela vende as ações e aí ela recompra por um preço muito menor do que ela comprou. Infelizmente tem muito disso no mercado financeiro. Então fique atento a essas notícias. Não é só porque aquela pessoa é influenciadora que você tem que ser influenciado por ela, não é só porque aquela notícia tem que ser passada para outra pessoa rápido que você tem que passar ela sem pesquisar se é verdade, porque depois é pior, você descobre que é uma fake news e você acaba prejudicando outras pessoas. Segundo, dê valor à sua rotina. Por muito tempo, para ser mais exato, 2 anos, isso para mim é muito tempo quando se trata de rotina, eu não dava valor para a sua rotina por achar que às vezes ela me atrapalhava de alguma forma, só que eu acabava esquecendo de perceber os detalhes que passavam por ela. Então foi nessa quarentena que eu e você pode repensar sobre a sua rotina. Mas não é para você ficar pensando só no tanto que ela era cansativa. Para pensar nas coisas boas, nos seus aprendizados, na sua evolução. Para pensar nos detalhes, não só nas coisas ruins, nos detalhes que te levaram a ser a pessoa que você é hoje e a pessoa que você vai ser amanhã. Infelizmente, nessa quarentena que as pessoas começaram a pensar nos detalhes, em cada erro, cada alegria que às vezes passaram despercebido por conta da sua rotina e que talvez você percebe que talvez não viveu aquele momento direito como deveria ter vivido. E se você não sente que deve dar valor à sua rotina, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa te incomodando. Então nesse momento é o momento para você parar e pensar o que você pode fazer para melhorar essa rotina que talvez era tão cansativa para você. Se é melhor você arrumar outro emprego, que mesmo você estando trabalhando, você pode arrumar outro emprego. É até melhor você arrumar um emprego enquanto você está trabalhando, para você ter uma segurança, pensar em ter melhores fontes de renda, pensar no que estava te incomodando na sua rotina e que você pode mudar. E principalmente pensar na sua reserva de emergência, que talvez você não pensava por conta da desculpa do trabalho. Então dê valor à sua rotina, e se você acha que não gostava da sua rotina, você achava uma rotina muito cansativa, agora você tem muito tempo nessa quarentena, que seja só em final de semana, só para pensar em formas de mudar. Terceira lição é que a crise ela provoca mudanças de hábitos, sim, seja no âmbito profissional ou pessoal. A crise, por um lado, nos transforma, a gente começa
começa a dar valor aos momentos mais simples e felizes que a gente teve, a gente começa a ter mais tempo de pensar no nosso futuro, a gente começa a ter mais tempo de acompanhar os canais de investimento, a saber mais sobre o mercado financeiro, que por conta da rotina, às vezes você não pararia para estudar. Você começa a dar mais valor à sua família, às suas amizades, então para mim esse é um momento decisivo que antecede a mudança, que daqui a um tempo você vai mudar, ou seja, nesse momento decisivo vamos aprender com tudo isso para não viver um colapso lá na frente por não ter planejado nada nessa quarentena. E falando sobre planejamento, foi uma das lições também que eu aprendi sobre planejamento financeiro, a importância de ter um planejamento para caso aconteça alguma coisa pior. Quantas empresas quebraram, quantas pessoas ficaram sem renda por não ter montado a sua reserva de emergência e não ter pensado no pior. Mas eu tenho certeza que depois dessa crise as pessoas vão começar a dar um valor a mais ao planejamento financeiro, porque percebeu a importância de ter uma reserva de emergência, a importância de ter um planejamento, de ter uma segurança. Então eu vou deixar linkado aqui em cima, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer um planejamento financeiro, eu vou deixar aqui no card. Quinta lição é que eu vou entrar mais no quesito economia e saúde, que é bastante polêmico e que muita gente que diz que são coisas opostas, mas para mim, em condições normais, não em meio de uma pandemia, uma população saudável é feliz e mais produtiva, mas em meio a uma pandemia, eu acho que colocar as pessoas para trabalhar não vai trazer de volta o crescimento da nossa economia, vai agravar ainda mais a saúde pública, vai forçar uma quarentena ainda mais rígida, ainda mais longa, provocando ainda mais um colapso econômico no nosso país. Agora, para finalizar o vídeo, eu quero deixar umas dúvidas em relação ao nosso futuro depois que essa crise nos trouxe, principalmente em relação a home office. O que vocês acham da inserção de máquinas e robôs no mercado? O que vocês acham que vai acontecer com muitos trabalhadores, com a economia, com o nosso futuro, com o mercado de trabalho, com as profissões? Você acha que está na hora de mudar a sua visão? Deixa aí nos comentários. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o gostei, manda esse vídeo para toda a sua família e também deixa aqui nos comentários quais dessas lições pode ter sido um aprendizado para você. Um abraço e até o próximo vídeo.